dia, pessoal, turma da Pai, famílias, quem está assistindo a gente aí. Eu sou o Bruno, tá? Apresentador aqui do podcast. Hoje, no nosso segundo podcast, nós estamos com o presidente da Pai de Cotia, Paulo Generoso. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, pessoal? É uma honra estar aqui com vocês, né? Vamos falar um pouco aqui sobre a Pai, falar sobre a sociedade de uma forma geral, tá bom? Vamos lá, então. À disposição. Vamos lá, então. Fala um pouquinho, Paulo, antes da gente começar no tema A Pai. Paulo Generoso, antes da Pai. Quem era o Paulo Generoso antes da Pai? Poxa vida, Bruno, veja, antes da Pai, eu era uma pessoa militante nas questões da pessoa com deficiência. Sempre fui, né? Eu me tornei pessoa com deficiência há 25 anos, né, mais ou menos. E de lá para cá eu venho trabalhando para que a pessoa com deficiência ela tenha um pouco de qualidade de vida, né, tenha os seus direitos preservados, né, e a conquista de novos direitos. Veja, isso acaba trazendo um pouco de notoriedade, né, para a gente. E em determinado momento eu fui convidado para estar, né, na diretoria da APAI. Isso em 2009. Fui convidado e teve uma eleição e tudo mais, e eu fui colocado como diretor financeiro da APAI de Cotia em 2010. Tá? 2010. Isso. E aí, oficialmente 2010. 2010. Entendi. Tá? E naquela época nós pegamos a APAI assim, numa situação bastante difícil, muito complicada, né, sem recurso nenhum, cheia de problemas, né, que a gente teve que resolver. O presidente daquela época, o Antônio, né, o vice-presidente, o Duarte e toda a diretoria daquela época, a gente teve que se mobilizar para salvar a instituição, né, porque a instituição estava realmente à beira da falência e a gente provavelmente teria que fechar a APAI naquela época. Estava ruim mesmo naquela época? Muito difícil. Financeiramente, toda a sua parte organizacional, enfim, estava muito difícil. Então aí nós tivemos que trabalhar muito, né, para que a APAI não fechasse, né? Aí o Antônio é empresário, o Duarte, né, começava a conversar com os amigos, né, outros empresários e tudo mais, e a gente conseguiu tirar a APAI da zona morta, né, que é o nível morto, sei lá como é que o pessoal fala, que nem nas represas aí, né? Então saímos da zona morta, né, para até chegar num estado de equilíbrio. Tá? E isso daí, em quanto tempo, mais ou menos, foi para chegar nesse estado de equilíbrio? Mais ou menos 3 anos, para que a gente chegasse no estado de equilíbrio. Tá? A partir daí, aí que nós começamos a trabalhar o crescimento da instituição. Né? Foi um plano por etapas mesmo, foi um planejamento muito bem detalhado e que dependeu de muita gente para que saísse dessa zona morta, então, porque era um caos mesmo estabelecido. O caos, né, naquela época, assim, a vontade era de não vir para a PAI, né? Então a gente não tinha vontade de chegar aqui na PAI. A gente chorava muito por conta dos problemas. Mas a partir do momento que a gente estabeleceu, né, chegamos num estado de equilíbrio, aí a gente começou a trabalhar a construção, né, de um novo formato, né? Para isso, logicamente, planejamento, né? Muito planejamento. Se você não tiver planejamento, você vai tropeçar várias vezes, né? E dificilmente você vai alcançar os objetivos. Então, a gente começou a planejar as estratégias de cada ano, né? A partir daí, a gente começou a fazer esse planejamento. Lógico que antes a gente já estava planejando também, só que os problemas eram tantos, né, que às vezes a gente perdia o planejamento porque tem que resolver o problema primeiro. A partir do momento que a gente chegou no estado de equilíbrio, a gente começou a executar aquilo que nós havíamos planejado, né, para aquele ano, né, de trabalho. Porque veio de um período de caos, né? Não tem, quando você já está no caos, não tem para onde correr, né? O famoso fundo do poço. Exatamente. Então, o que acontece? Você só pode começar a subir.
mas até a subida inicial ela é difícil, né? Tem que ser planejada. Tem que ser planejada. Você não pode simplesmente achar que você vai conseguir escalar aqui. Senão você escorrega e vai pro fundo de novo. Né? E a partir disso, quando chegou nesse período aí de que os planos puderam começar a ser executados, os primeiros planejamentos, como que a instituição foi se modificando? Como que você sentiu e viu essa mudança na instituição APAE? Então, é assim, você tem a visão poética, né? Que é aquilo que a gente vê aqui fora, né? Vê as coisas sendo mudadas, né? Funcionários, colaboradores foram mudados, né? Tinham muitos colaboradores que não dava para ficar mais aqui, né? E então começavam a ser demitidos, né? Exonerados, e aí a gente começou a colocar novas pessoas, novas cabeças, né? E assim, pessoas que realmente queriam se dedicar à APAE, não por conta de um salário, né? Que iam receber, mas pelo envolvimento emocional que a APAE traz, né, para as pessoas. Porque tem que ter isso, né, Paulo? Aqui dentro da APAE, eu percebo muito isso. Não é qualquer pessoa, isso sou eu falando, tá? Não é qualquer pessoa que consegue trabalhar na APAE, que tem essa aptidão natural, porque é diferente. É diferente. E para estar aqui no dia a dia, a cabeça da pessoa, ela precisa ter como que eu posso colocar assim de uma forma? Ela tem que ter uma chave virada ali para alguns pontos da vida, tanto sociais quanto até um pouco filosóficos da coisa, tem que ter um coração. Ou ter pelo menos, né, o que você está falando, ou ter pelo menos a sensibilidade de querer mudar. Exatamente, exato, é esse termo. Quando eu entrei na APAE, né, em 2010, eu falei assim, vou ficar 6 meses, né? Faço a minha parte, 6 meses, cai fora, entendeu? Porque eu tenho outros projetos na minha vida. E na época você tinha outros planos também? Tinha outros planos, né? E aí o que aconteceu? Fazem 10 anos, né? E eu estou na APAE. E não sei quando que eu vou sair da APAE. São bodas. A gente vai descobrir do quê? Eu coloco na legenda do vídeo. Já fique sem saber. Não dá uma dessa, não nem queira saber. Mas o tempo torna o relacionamento com a instituição como um casamento. Com o tempo ele se torna natural. Né? O seu envolvimento, Paulo Generoso, com a APAE, eu vejo que ele é fluido. Ele tem uma fluidez natural, não é como algumas empresas, alguns empresários que têm aquele formato, seguem aquela técnica mais robótica, parece que até pré-programada de vou fazer isso. É fluido. Eu vejo a sua administração da APAE, que eu gosto muito de observar as pessoas, e é fluida, ela não é uma coisa moldadinha, eu tenho que fazer isso. É fluido, ela é quase um organismo vivo mesmo, que faz parte de você, né? São um conjunto, né? Hoje o Paulo Generoso, o sobrenome dele é APAE, aqui se chama APAE Paulo Generoso, né? Porque você fala da APAE, as pessoas já associam automaticamente. Quando eu comecei a trabalhar na APAE, eu falei, trabalhando na APAE, e o Paulo? Eles sabem, as pessoas associam você e a APAE. Aí eu tenho uma pergunta em relação a esses 10 anos de relacionamento, firme e forte, com a APAE, além da estabilidade financeira, que realmente para uma instituição social é de grande importância, o que você fala assim, nossa, essa conquista foi grandiosa para mim, assim, uma conquista pessoal sua? Eu acho que a partir do momento que nós dobramos a capacidade de atendimento, né, ao longo de todos esses anos, isso é uma grande conquista. Porque existe uma demanda muito grande de necessidades, né, de pessoas que possuem necessidade de atendimento, né, especializado. A APAE, ela tem essa condição, né, ela tem esse know-how, né, para fazer esse atendimento especializado. Só que não tinha infraestrutura e não possuía as pessoas certas para fazerem isso. Então, a partir do momento que a gente foi construindo, tijolo a tijolo, esse know-how, essa infraestrutura,
né? Não física, não somente física, mas a infraestrutura de pessoal, de técnicos, né? De pessoas especializadas para fazer esse tipo de trabalho, naturalmente nós começamos a crescer. Então, saímos de 180 pessoas para 320 pessoas hoje que nós atendemos, né, dentro da instituição. Então, o dobrar esses valores, né, é muito importante. Né? Então, acho que a grande conquista é isso. Não é, assim, a grande conquista não é você ter estabilidade financeira. Isso é importante, como você disse, Pedro, é muito importante. Mas não é somente isso. Porque não adianta você ter dinheiro no caixa, né, mas você não sabe utilizá-lo. Né? Você gastar o dinheiro sem planejamento. Né? Então aí você acaba tendo muitos problemas. Né? Todo o restante, se você tem planejamento, né, e faz a coisa certinho, todo o restante vem naturalmente. Né? Para você ter ideia, o predinho aqui do bazar, que é um sobrado, né? Isso daí. Como é que nós conseguimos aquilo ali? Bom, foi planejamento. Nós mandamos para as instituições judiciárias, né, que nós somos a APAI, uma instituição filantrópica, e que a gente está sempre precisando de alguma coisa. Bom, uma determinada empresa foi multada, né, e o acordo lá entre as partes, né, nessa multa, decidiu o seguinte: ou você paga uma multa que é exorbitante, ou você ajuda uma instituição. Vamos ajudar a instituição. Por um acaso, né, a APAI estava lá. Por um acaso não, porque nós somos, assim, a gente vai para cima mesmo, né? Então a gente sempre está mostrando. Hoje mesmo eu já assinei vários ofícios que vão para o judiciário, né, por aí, né, espalhados. Por quê? Porque a gente mostra que nós precisamos. A gente nós apresentamos os nossos projetos. E por um acaso a empresa era uma construtora. Então o que ela fez? Eu construí um negócio. A empresa veio aqui em 10 dias construir para a gente. Né? Então, foi melhor para a empresa? Foi. Porque é o que ela tem ali de conhecimento, então é mais fácil ela trabalhar com ela. Claro. Né? E acabou ajudando muito a instituição também. Nossa, demais. Né? A instituição foi muito ajudada por causa porque o bazar hoje ele tem uma importância muito grande para a APAI. Muito grande. Muito grande. Entendeu? E até para as outras pessoas, né? Você ter condição de poder comprar uma coisa boa para você mais em conta Isso. Diferente. E você falou de número de pessoas que atende. Eu acho que esse número é meio errado, porque assim, na verdade, quando a gente atende uma pessoa que é o nosso atendido, a gente está afetando toda a família dele, né? Sim. A APAI tem essa visão de atender toda a família. Quando a gente fala de 300 pessoas, na verdade são 320 famílias. Sim, né? são números que são que atendidos, né? Isso é muita pessoa. E entrando nessa parte do poder público ali, porque muita gente não tem um entendimento da influência ou da parceria que o poder público tem com a instituição APAI. E você é a melhor pessoa para traduzir isso para quem vai assistir. Porque até onde vai essa parceria, essa conversa entre a APAI, a instituição e o poder público? Bruno, é assim, a APAI é uma instituição privada, tá? Certo. Uma instituição privada sem fins lucrativos. Tá? Então, quem controla a APAI? Os diretores da APAI. Sim. Ponto final. É isso. Tá? Nós temos parceria com o poder público porque é permitido haver essas parcerias, porque prestamos um serviço para o poder público, para a sociedade. Então, se a gente presta um serviço para a sociedade, constitucionalmente, tá? Isso, quando eu falo constitucionalmente é porque está na lei, tá? Constitucionalmente, o poder público ele tem a obrigação de colaborar. Entendo. Você entendeu? Sim. Então, a instituição, existem regras. A instituição tem que estar tudo certinho, com a documentação, tem que estar com prestação de contas tudo correto, enfim, tem que estar redonda na sua constituição jurídica. Tá? E o poder público ele vai ajudar na medida da possibilidade, do orçamento. Né? Não adianta falar assim, o poder público tem que bancar tudo. O poder público não vai bancar tudo. Tá?
Porque existe uma coisa na lei, né? Eu estou falando uma coisa porque eu não lembro exatamente qual é a expressão, mas existe algo na lei que diz o seguinte: ele vai bancar aquilo que estiver dentro do orçamento, aquilo dentro das possibilidades. Tá? Entendo. Né? E a gente está vendo muito isso agora com esse negócio da pandemia, né? Ficou mais expressivo isso. Expressivo. Por que o Brasil não continua pagando o auxílio emergencial? Bom, existe um orçamento, existe um valor que pode ser gasto. Até aquele valor pode ser gasto, né? Depois desse valor não dá mais. Enfim, existe um orçamento, tem que ser feito um orçamento, enfim. Né? Eu não vou entrar nesses detalhes para não criar confusão no poder público. Não, mas assim, só para finalizar essa parte, o que muita gente não entende é que existe esse orçamento que ele é limitado. Por exemplo, podem pedir para imprimir mais dinheiro? Podem, só que isso traz inflação. Se traz inflação, tudo aumenta o valor. Exato. Aí você vai querer um combustível para o seu carro? Está mais caro. Você vai querer, por exemplo, um emprego, ele não vai pagar tanto, porque a inflação subiu, a demanda e os custos para manter aquele funcionário aumentam. Exato. Então você não pode contratar tantos funcionários. A inflação é um perigo. Pode imprimir mais dinheiro? Pode, mas vai gerar negativo tem. Exato. E aí isso funciona até com o poder público para numa escala um pouco menor, lidando com a gente, né? Exato. Com a instituição APAE. Então todo esse cuidado tem que ser tomado, por isso que são parceiros e por isso que existem regras, né, que são para que ambas as partes tenham aquela paz de espírito de ninguém está sendo lesado, ninguém está sendo abusado ou sofrendo um corte ou algo abusivo para o lado mais de um ou de outro. Exato. Né? Tem que haver sempre, né, tem que haver sempre um equilíbrio. Tá? Os debates, Bruno, sempre vão acontecer. Né? E assim, eu sempre, logicamente, vou puxar a sardinha para o lado da APAE, né? Dentro dos debates que acontecem. O poder público também vai fazer isso. Então, existem debates com o poder público municipal? Existe. Com o Estado? Caramba, demais, você não faz ideia. Né? Com o federal? Pelo amor de Deus. Então, existem debates em todas as esferas. Né? A APAE, ela não se concentra só no município, mas em todas as esferas da governança. E a gente sempre vai puxar, logicamente, a sardinha para o nosso lado. No entanto, veja, existem essas regras e a gente tem que cumprir essas regras também. Né? E o debate ele é bastante enriquecedor quando a gente chega num ponto comum. A gente fala assim, olha, vamos conseguir fazer. Então, diplomacia, né? Diplomacia. Então, um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai conseguir fazer. E é por isso que a APAE existe, apesar de todos os problemas que já passou, né? Apesar de, como a gente falou no início, né? No início, quando eu entrei na APAE, a situação era caótica aqui, mas a gente conseguiu transpor esses problemas, né? Mas por que isso? Porque nós trabalhamos em conjunto com as outras instituições, tá? Com as outras instituições públicas. Né? Sempre, né? O debate vai existir, né? Eu não preciso ficar postando esses debates nas redes sociais, porque não seria elegante, né? Eu acho que não tem necessidade, né? Mas o que a população vê normalmente dentro da APAE é aquela coisa poética, né? Sim. Tá tudo funcionando, está tudo trabalhando, mas nos bastidores existe muito trabalho, muito estresse, né? Entendeu? Porque mesmo a diplomacia, ela acaba tendo, as pessoas acabam romantizando muitas coisas que não tem necessidade, né? A diplomacia, ela segue leis, segue regras. E você seguir por esses caminhos, precisa de conhecimento. Sim. Não isso sou eu falando, não é qualquer pessoa que está apta para ser presidente de uma instituição como a APAE. Isso é verdade, Paulo. Porque uma pessoa, eu por exemplo, eu não tenho conhecimento da parte jurídica, como você tem. Você é uma pessoa que nós vamos falar daqui a pouco formada em Direito, que eu acredito ser uma chave muito importante para o sucesso
para gerir o sucesso dessa instituição? Porque é um conhecimento. E não ter medo de falar. Exato. Você entendeu? Não ter medo de expressar, né, a sua, às vezes, indignação com algumas situações, né, e chegar nas pessoas certas e conversar sobre a indignação. Entendeu? Exato, exato. Então, se você não concorda com um determinado momento, vá até lá e converse com a pessoa, resolva com a pessoa. Né? Não é algo pessoal, nunca, mas assim, trazendo sempre o benefício para a instituição. É pensar além, né? Além, é pensar além do meu eu não tenho, círculo. Exato, eu não tenho problema pessoal com ninguém, você entendeu? Sim. Mas às vezes é necessário você ser um pouco mais ríspido, né? Um pouco mais duro, entendeu? Com determinadas pessoas, para que a coisa faça acontecer. Senão, às vezes, sabe, a morosidade da própria natureza do poder público. A gente sabe que o poder público tem uma morosidade e tem uma burocracia, né, que, na sua maioria, né, é uma burocracia burra, né, que não tem necessidade de ser. Né? Eu acredito. Então, uma burocracia burra. Quem criou a burocracia é uma pessoa ignorante. Né? A gente tem que facilitar a vida. Tira o problema da frente. Resolve logo de uma vez e acabou. Entendeu? Mas a tendência de algumas situações, parece que o ser humano ele gosta de empurrar com a barriga. Exatamente. Né? Não precisa resolver, deixa, faz desse jeito e leva. Exato. E sendo que se você resolve aquela questão, às vezes nem é um problema, né? Tende a virar um problema por não resolver. Se você resolve antes, pouparia muita coisa, e pouparia muito trabalho, né? Seria uma situação comum, claro. E aí que entram esses debates, essas conversas, que realmente eu concordo que não devam ser levadas a uma rede social, ainda mais hoje em dia com a internet caótica que nós temos. Que qual é a regra da internet? Eu não sei. Eu estou perguntando isso para todo mundo porque eu quero entender qual é a regra da internet. O que eu posso postar que não vai ser hateado ou, por exemplo, ser cortado e tirado de contexto? Aliás, quem for cortar essa entrevista ou qualquer outro podcast nosso pode, tá? Eu não sou contra que levem a palavra adiante o conhecimento. Só toma cuidado para não tirar de contexto uma pergunta que eu faço ou uma conversa nossa, minha com o Paulo ou com qualquer outra pessoa, porque o contexto é muito importante. Sim. E tem que ser mantido, né? Num debate o contexto é importante. Nós conversamos uma vez sobre projetos de leis que são aprovados na Câmara. Isso. E como o contexto que é colocado aquilo pode influenciar até no voto dos próprios vereadores, né? Exato. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses detalhes. E um debate acaba não sendo uma coisa de 5 minutos. Eu imagino que às vezes você tenha questões para resolver que levam meses para resolver. Começa a ser um dia e você vai embora e não termina aquilo. Exato. E provavelmente aquilo a gente acaba levando para casa o trabalho, muitas das vezes, porque eu preciso levar essa questão adiante, tentar resolver da melhor forma possível. Tem projetos que levam anos para serem executados. Sim, né? sim. Porque primeiro você precisa estar enquadrado dentro da lei e você precisa das autorizações necessárias para que aquilo aconteça. Sim. Né? Então, não é assim, não é a vontade do Paulo. Né? Quer dizer, o Paulo tem a vontade de fazer. Claro. Né? Mas existe, como eu disse, existe uma burocracia, né, que queira ou não, ela está aí. E eu tenho que segui-la. Tá? Eu tento quebrar um pouco essa burocracia. Eu acho que todo brasileiro deveria fazer isso. Né? Tentar quebrar a burocracia das coisas. Mas se ela está aí, a gente é obrigado às vezes a seguir algumas regras. Claro. Né? Então vamos seguir as regras do jeito que for possível. Tá? E esse vai ser importante nesse ponto. Você acha que a burocracia ela vai contra, por exemplo, algum projeto assim? Você acha que ela bate de frente assim até para ele progredir para frente? Não, eu acho que ela não vai contra, ela trava, né, esse andar do projeto. Então, às vezes você fica patinando no mesmo lugar, sabe, por coisas que já estão lá, você já mostrou, né? Por exemplo, a APAI é uma instituição que tem 31 anos de existência, tá, dentro do município. Tá? Sempre esteve em ordem com as suas prestações de contas. Quando a APAI surgiu, eu tinha 1 ano de idade. Então, ela é de 89. 89. Eu nasci em 88, olha 1 ano. Entendeu? Velho, hein? Ficando velho. Não devia ter entrado nesse tema, né? Mas veja,
São 31 anos, né, de funcionamento de uma instituição, de credibilidade, de uma marca de credibilidade. Né? A APAI, ela não é a APAI Cotia, ela não é só a APAI Cotia, ela é a APAI no Brasil, é a APAI no mundo, é uma instituição que é reconhecida no mundo. Se você pesquisa APAI, joga no Google APAI, aparece tanta informação. Exato, porque muita coisa. A APAI é uma das instituições mais reconhecidas no mundo. Tá? Sim. A primeira é a Cruz Vermelha. É verdade. Tá legal? Então veja, é uma instituição reconhecida, uma instituição séria, filantrópica, entendeu? E aí você apresenta, a APAI de Cotia em si tem todas as prestações de contas em dia, está tudo certinho, tudo arrumado, e ainda assim existe uma burocracia para você conseguir, por exemplo, a isenção do IPTU. Isso porque está na lei, que as instituições filantrópicas, você entendeu? Sem fins lucrativos, né, são isentas de pagamento de taxas e tributos. Mas por que são, sabe, as pessoas não entendem, mas por que são isentas de pagar? Porque veja bem, se o poder público fornece parte do recurso para a instituição fornecer, funcionar, então se eu tiver que pagar o tributo, eu vou pagar com o dinheiro que eles mandaram. Ah, entendi. E eu não posso pagar legalmente, eu não posso pagar com o dinheiro que eles mandam, eu não posso pagar o tributo. E aí, então, criou-se essa lei isenta, então. Exato, ela é isenta. E ela está prestando um serviço para a sociedade. E um baita de um serviço. Você entendeu? Então, se ela presta um serviço para a sociedade gratuito, tá? E o poder público fala assim, você tem que pagar IPTU? Bom, então eu tenho que ter lucro. Exato. Para eu poder pagar o IPTU. Mas como é você que manda o dinheiro, parte do dinheiro para nós aqui, tudo bem, uma parte pequena, mas eles mandam o dinheiro. Então, se eu tiver que pagar o IPTU, eu vou pagar com o dinheiro deles. Bate e volta. Eu não vou pagar com o dinheiro da festa que eu fiz. Para arrecadar fundos ou de algum doador. É claro. Eu estaria sendo leviano se eu fizesse isso. Você entendeu? Sim. Já que eu estou prestando um serviço para a sociedade em parceria com o poder público. Entendeu? Então existe um motivo. Não é só uma vaidade. Não, a lei está dizendo, então não pode. Né? Se não pode, então não pode. Não é isso. Entendeu? Não é isso. É porque existe uma sequência de acontecimentos que levam a não poder fazer isso. Tá? Então a gente não pode fazer. E não é uma instituição que abriu ontem. É uma instituição que tem 31 anos. Inclusive, entendeu? 31 anos. É uma vida. Tem muita história essa instituição. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, me corrija, eu não conheço toda a história da PAI. Mas quando ela começou, 31 anos atrás, foi no meu bairro que eu moro hoje. Ali próximo ao terminal lá, não é? Isso, era ela uma começou. Sala. Exatamente, então eu tô certo da história da PAI. Ela começou em uma sala naquele bairro. Aí depois foi para casa da Dona Mara, depois... Dona Mara, ela foi uma das fundadoras. Certo. Aí depois aí conseguimos o terreno aqui, que foi uma doação, você entendeu? E do Dr. Ailton ainda naquela época, né? E aí a gente não, as pessoas daquela época, né, os diretores daquela época, construíram a edícula ali atrás. Que é o edícula. Que é o Cafofo. Que é o Cafofo hoje. Foi a primeira construção daqui. Olha que legal, não fazia ideia. Né? E aí depois ela foi crescendo. Sim, ele foi ganhando a forma que tem hoje. E tem planos para continuar crescendo? Com certeza. Tem estado lá, inclusive dentro da minha gaveta, já o planejamento todo. Que bom. Né? Com as Planejamentos. as plantas todas. E agora a gente está em busca de recurso para ampliação. Né? E é nesse ponto que eu quero chegar. Olha como é importante o planejamento. Existe o plano, ele já foi executado até certo ponto, porque está tudo organizado, está tudo documentado. Mas não é simplesmente tá aí agora. Vamos falar. Tudo demanda planejamento, ordem, debate e o seu tempo para acontecer, para ter a execução daquilo, né? Porque num projeto como esse demanda recurso financeiro. Muito recurso financeiro. Né? Muito recurso financeiro. Então, se a gente não tiver o dinheiro, né, ele vai continuar lá dentro da gaveta. Mas o que nós fazemos? A diretoria da APAI faz, e é uma das funções, né, da diretoria, é ir atrás desses recursos.
Então, hoje, a gente vem buscando também, né, recursos para manter, né, para fazer essa ampliação. Sim. Então, a ampliação do prédio vai poder fazer com que a gente atenda de 300 pessoas hoje, a gente atenda 600 pessoas, 700 pessoas no futuro. E ainda assim, eu ouso dizer, é pouco para o tanto de famílias que necessitam do atendimento como a PAI. Porque a gente entra naquele outro assunto, a preparação das pessoas que trabalham, né, com pessoas com deficiência, e não só pessoas, que lidam com famílias que têm um membro com deficiência. Veja, vamos falar só da deficiência intelectual, tá? Certo. Para que, se a gente abrir muito esse leque, a gente não consegue atender ninguém. Pois é. Né? Mas vamos falar da deficiência intelectual na nossa região. Se a gente, hoje, na PAI existe uma fila de espera, sei lá, por volta de 900 pessoas. Você entendeu? Então, você atende 300, mas tem mais 900 pessoas na fila de espera. Né? E assim, estão galgando, querendo a sua vaga aqui. Né? Então, os pais também têm que ser muito responsáveis, né? Manter os seus filhos vindo, né? Não deixar de vir. Né? A participação atualmente online ela é muito importante para não perder a sua vaga, porque a fila está enorme. E existe uma coisa que é bom a gente deixar claro, existe uma prestação de contas com essas famílias, mesmo atualmente em período de pandemia, com o virtual. Sim. Existe, né? Sim. Porque às vezes a gente levanta esse assunto em questão e eu tento traduzir muito. Eu quero que esse podcast seja traduzido para alcançar o maior número de pessoas possível. Então, trocando em miúdos, é necessário que seja comprovado que está havendo a participação daquela família, daquele nosso acolhido, para que continue mantendo a vaga e também que os recursos e o trabalho continuem fluindo. Exato. Porque é uma engrenagem que não depende só do Paulo, do Bruno, do Pedro, depende de muita gente, todo mundo que pisa na PAI, de alguma forma ele faz parte dessa engrenagem. Exatamente. E é muito importante que haja esse entendimento, né? Porque a gente recebe uma verba, não sei aqui, mas aqui a gente recebe a verba por atendido, né? Ou é um mescladão assim? Não, é por projeto, né? Por projeto. E dentro desses projetos existem os atendimentos. Né? Então a gente tem a escola, tem o departamento social, né? E só o departamento de saúde, que nunca tem verba, né? Mas quando vem muito pouco, né? Para estar mantendo. Mas veja, cada projeto, né? Ele envolve o todo. Né? Então veja, eu não consigo separar, por exemplo, por projeto, né? Simplesmente separar conta de luz, conta de água, telefone, internet. Né? Então, algumas situações envolvem todo mundo. Né? O pessoal que trabalha na administração, ele não administra apenas um projeto, ele administra a PAI. Entendeu? Então, a sala da administração lá, né? O gerente, a assistente administrativa, não é só para um projeto, é para todo mundo. Né? As meninas da limpeza, né? Elas não limpam só a sala de uma pessoa do projeto, eles limpam o todo, entendeu? Então, existe uma necessidade do todo, né? Sempre. Um projeto é uma forma de você mostrar que você está fazendo aquilo, você está executando. Sim. E existe um custo, exatamente, existe um centro de custo ali para aquele projeto, mas dentro daquele projeto existe o todo. Né? Quando uma telha quebra, né, na PAI, eu tenho que arrumar, porque senão vai inundar a PAI inteira. Entendeu? Não é apenas uma sala, não é apenas um projeto que vai ser prejudicado. Toda a PAI será prejudicada. Move toda a estrutura. Move toda a estrutura, entendeu? E às vezes o poder público não entende isso, né? Quem fornece o recurso às vezes não entende isso, né? Porque não está na linha de frente. Né? Às vezes o poder público está dentro do seu gabinete, não está aqui, não vem ver, né, o que realmente acontece. Né? Tem gente que não conhece a PAI, né?
tem esfera do poder público que não conhece a APAE, né? Só ouve falar, ouve dizer, entendeu? Você sabe o que é caviar, né? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Só ouço falar, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Que é o final da música. Tá? Então a pessoa tem que participar, né? Tem que vir aqui, veja como funciona, né? Veja as necessidades, as reais necessidades. Uma coisa é eu falar para a câmera aqui, ó, eu tenho necessidade de recurso financeiro, tenho necessidade disso. Dá para fazer uma lista do que a gente tem necessidade aqui. Agora, venha até aqui e veja, quebrou o piso do pátio, do forro, né? Ele subiu e teve que ser quebrado, né? Estourou tudo. Bom, a gente precisa comprar. O que vai fazer agora? Vai colocar uma mandala ali no meio ali para poder remendar ou vai arrancar tudo e fazer um piso novo? Exato. Entendeu? Então, assim, tudo isso vai demandar o quê? Planejamento. Eu gosto de pegar nessa tecla, porque precisa, né? Não é feito, não é a casa da mãe Joana. Exatamente. Né? É planejado. Deixa de detetizar a pai, né? No prazo certo. A cada 6 meses a gente tem que detetizar aqui tudo. Tá? Desratizar, detetizar. Né? E se você não coloca armadilhas para ratos, se você não faz a dedetização, tá? Se passou de 6 meses, né? Parece uma coisa, né? Parece que os ratos têm calendário lá, né? Os bichos sobem pelos bueiros aqui e começam a invadir a pai. Você entendeu? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos seres humanos que trabalham aqui. Nós temos seres humanos que frequentam a pai, né? E depende de que tudo isso esteja em ordem, higienizado, que o telhado tenha telha, né? Que os pisos estejam arrumados, né? Que a conta de luz tenha sido paga, que a conta de telefone tenha sido paga, etc. Sim. Esses dias não caiu um raio aí com essas tempestades, não caiu um raio aqui do lado, aí, o que aconteceu? Queimou toda a central de telefone daqui. É verdade, tem não esse acontecimento, Quem perguntou quanto custou? Só o Paulo perguntou pro cara que veio Você pode falar quanto custou? Deu R$4.000. Teve que trocar toda a central, porque torrou a central. Isso é importante. Entendeu? Tem um custo para manter. E coisas inesperadas acontecem. Acontece. E onde que eu vou jogar isso daí? Esse custo. Você entendeu? Então aí vem a burocracia. Né? Você não pode jogar aqui. Mas aí você dá uma forçada de barra. Eu vou jogar aí. Se você não quiser, então você me devolve. Mas o que eu vou jogar aí, eu vou jogar. E pronto. Que aí você tem que fazer o quê? Você tem que peitar certas situações. Você tem que mostrar para a pessoa que não sou eu que estou errado. Entendeu? É ele que está errado. Isso não é uma emoção de raiva ou eu odeio aquela pessoa. Não. Isso faz parte da diplomacia, do planejamento, da ordem natural das coisas. Exato. E você tem que enfrentar certas situações. O que você tem que ter é argumento. Exato. Para fazer isso. E aí a gente entra numa pergunta que eu quero fazer para você. Paulo, você é formado em quê? Eu sou formado em Direito, né? Sou pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil, né? E tenho também uma formação em Estudos Sociais Humanos, né? Que eu fiz junto com a faculdade, que é muito bacana também, que trabalha muito essa relação, né? Esse entendimento, né? Da sociedade, poder público, etc., né? Como funciona tudo. Né? E bacana. Amplifica bem o conhecimento de tudo, né? Como que a gente precisa trabalhar. É interessante. Assim, mostra que você tem que raciocinar, você tem que pensar. Né? Você não pode ser movido somente pela emoção também, né? Como você fala, você pode até ficar naquele momento, você ficar assim, bastante transtornado, né, com a situação. Mas você tem que procurar o seu equilíbrio e buscar a lei, né, o argumento certo para poder ir lá e falar assim, olha, tem que ser feito dessa forma. E isso demanda muito estudo, né? Bastante, todo dia. Todo dia é constante. Eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de leitura, de estudar. E a gente vive numa sociedade que ela é a cultura da não leitura, né? É tudo resumido, a pessoa lê o título, mas não lê o contexto. Exato. E livros parece que não são incentivados a ler. Os jovens de hoje leem só o que está na tela, né, do celular. Mas um livro ali,
pegar um conteúdo, eu, por exemplo, eu amo a nossa Constituição. Eu já li ela mais de uma vez. Ela é linda, maravilhosa, eu tenho assim, uma paixão pela nossa Constituição. Sim. Foi uma das leituras técnicas que eu fiz que eu quis repetir. Eu falo, gente, é lindo. Todo mundo deveria ler a Constituição. Sim. As cláusulas pétreas dela, como aquilo tem, além do valor dela legal, como ela tem história naquilo. Bruno, as pessoas não sabem o significado das palavras do hino nacional. Exato, não sabem. Entendeu? Mal sabem cantá-lo, né? E se sabem, não sabem o significado das palavras. Então, eu tenho até um texto que eu escrevi que é sobre o hino nacional, né? Num momento oportuno eu mostro para você esse texto, né? Que fala sobre as condições. O hino nacional me fala sobre a nossa vida hoje, né? Sobre o que está acontecendo hoje. Né? Transcendeu o tempo, né? Ele transcendeu o tempo. Exatamente. E tão lindo que é, né? Sim. E, assim, e a poesia disso. A nossa Constituição, ela é uma das mais, do ponto de vista do texto, da letra da lei, ela é a mais eficiente de todas as constituições do mundo. Você entendeu? Sim, sim. Ela não é uma Constituição banal. Não. Outros países se refletiam na nossa Constituição para formar a sua. Nossa, que incrível. A nossa Constituição ela é uma das mais bonitas que existe e uma das mais completas que existe no mundo. Sim. Né? Principalmente quando fala do direito da pessoa, né, do Sim. cidadão. Entendeu? E qual é a função da Constituição? É defender o cidadão do poder da oligarquia. Isso. Entendeu? Essa é a função da Constituição, uma das funções da Constituição. Então, ela organiza isso, para que não haja abuso da oligarquia sobre o cidadão. Como o conhecimento ele é libertador, né, para a nossa vida. Porque uma pessoa como você, com a sua formação, você acredita que o Paulo que estuda Direito administra bem a APAE? Por exemplo, se o Paulo tivesse decidido estudar matemática? Assim, eu não sei, Bruno, porque veja, tudo é uma questão de conhecimento, cada um dentro das suas áreas. Sim, sim. Entendeu? A matemática é muito importante. Muito. Né? Dentro de tudo que nós fazemos. Os números, né, estão em todos os lugares. Em todos os lugares, né? Assim como a língua portuguesa, assim como as ciências sociais, enfim, tudo é muito importante. Eu acho que a pessoa ela tem que ter o desprendimento de querer aprender, de querer estudar. Isso, é esse ponto que eu queria chegar. Ninguém chega na APAE sabendo como administrar a APAE. Não. Eu tive que aprender a fazer isso, entendeu? Eu tive que lidar com situações assim que eu vou falar a verdade. Teve situações que eu falei assim, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Não quero mais saber. Não quero mais brincar disso. Eu acredito. Mas assim, quando você começa a raciocinar e você começa a pensar assim, não, existe outras pessoas que dependem de você, quando você fala assim, tem as crianças aqui dependem. As crianças que vêm aqui na APAE, que são atendidas aqui na APAE, depende da diretoria da APAE, depende do professor Bruno, depende do professor Pedro, depende das meninas que trabalham na cozinha, depende de todo mundo, entendeu? Elas dependem. Então, se eu, por conta de um melindre, por conta de uma vaidade, eu falar assim, eu não quero mais, entendeu? Simplesmente isso. Então, qual é a sorte dessas crianças? Deu para entender? Exato. Então, assim, ou você veste a camisa, não da APAE, mas a camisa da responsabilidade, né, com a sociedade, com o outro, com o seu semelhante, né? Ou então, eu fico dentro de casa. Vai lá. Mas também não reclama, né?
Vai lá, fica assistindo Netflix lá e tudo bem. Porque não é fácil. E não reclama. Não reclama. Porque não reclama de quem está fazendo. Exato, porque é muito fácil, né? A pessoa vê o Paulo fazer e fala assim, eu poderia fazer. Poderia, mas não fez. Exato. Poderia, mas não faz. Porque eu poderia fazer aquilo, mas você então começa por você. Faça algo por você desde já. Não é fácil. Às vezes nós temos que lidar com situações que não queremos, fazer coisas que não gostamos, mas precisa daquilo para que algo maior dê certo. É o que você falou, tem pessoas que dependem. A sua imagem, tem muitas pessoas, você é o pilar principal da APAI de Cotia. Então existe isso, as pessoas dependem de você, do que você está fazendo ali na sua sala, que muitas das vezes ninguém vê, mas eu sei que às vezes eu passo ali, eu vejo que você está trabalhando, está numa ligação, está numa reunião, e eu sei que aquilo é importante. E são coisas que não se resolvem do dia para a noite. Alguns assuntos levam meses para resolver, mas é muito importante. Eu quero entrar no ponto que a gente falou da não leitura. E às vezes saem notícias mentirosas, as famosas fake news, envolvendo o nome APAI, não sai, Paulo? Ixi, demais, né? Assim, sempre vão aparecer desses. Mas aí cabe também à sociedade, né? E assim, você leu lá, você acha que é verdade, que é aquilo lá, então beleza, então fica com a sua verdade, né? Mas não reclama. Exato. Tá? Porque assim, quer saber o que está acontecendo com a APAI? Vem aqui na APAI, né? Liga para a APAI, aí você vai ficar sabendo o que é realmente verídico, né? Hoje em dia é tão fácil, né, Paulo? Desculpa te cortar. Sim. Mas hoje em dia é tão fácil, do mesmo jeito que a pessoa leva 1 minuto para ver aquele título fake news ali, Sim. Ela levaria outro 1 minuto para entrar na página da APAI e deixar a dúvida lá. Exato, e ver e ser respondido. Exatamente. Entendeu? Que é o mais importante, ser respondido por quem está aqui dentro e da forma correta. Exato. Não por uma conversa, uma resposta da resposta que você viu no rodapé daquela matéria. Aí depois você sabe muito bem que existe não são todos, não vou generalizar, mas existem algumas áreas, né, da comunicação, né, aí, redes de comunicação, que na verdade eles querem apenas ganhar mais visualizações. Né? Então, para isso, eles extravagam na sua manchete, né, de notícia. E aí acabam colocando coisas que não tem nada a ver. Né? Eu sempre falo assim, você leu lá? Tá bom, então fica com aquilo que você leu. Eu fico com aquela... Eu não recomendo você ficar lendo aquele tipo de jornal. Quando eu recebo essas notícias, eu fico com aquela dorzinha de dente para responder, porque eu estou aqui. Uhum. Aí eu vejo e falo, olha, é complicado, porque bate no ego da gente. Eu sei que aquilo é uma mentira, e estão colocando aquilo de uma forma, e eu fico pensando, né? A pessoa que cria aquela matéria para ter um clique, uma visualização, ela não sabe o peso que aquilo tem na vida das pessoas que a gente trabalha. Exatamente. Porque não é o Bruno, não é o Paulo, mas assim, tem 300 vidas. Veja, nós temos aqui vários projetos. Sim. Então, se sai uma notícia negativa, falsa, né? Nesse tempo atrás aí saiu a notícia de que a APAI ia fechar. Sim, sim. Olha, isso é uma notícia falsa. Então, já houve casos de sair notícias assim, desse tipo, que a gente não tem controle, como é que a gente vai segurar essas coisas. E aí, a empresa que às vezes estava patrocinando aquele projeto, deixou de patrocinar. Por quê? Porque saiu uma notícia negativa. Deu para entender? Sim. Quem foi o prejudicado? As famílias. As famílias. Tá? Então, o que as famílias têm que fazer? Principalmente as famílias, combater esse tipo de informação negativa, falsa, entendeu? Quer saber alguma coisa da APAI? Participa da APAI. Venha até a APAI. Aqui as portas estão abertas para receber as pessoas, principalmente, de preferência, que venham com uma boa intenção. Exatamente, com boa intenção. Para agregar. Porque de gente para subtrair, pelo amor de Deus. Tranqueira a gente não precisa. Não precisa. Entendeu? Pode ficar longe, não precisa vir para cá. Tem que ser pessoas que estejam querendo realmente vestir a camisa da APAI para poder contribuir com o crescimento da instituição. Porque para você ver como a importância para as famílias. A Adriana, que eu entrevistei no primeiro podcast,
ela tem a filha dela que é uma acolhida nossa, inclusive ela é minha, eu que faço a orientação dela. Sim. E ela contribui, ela pega as notas, ela faz a transcrição das notas fiscais, ela é, além de tudo, ela é uma voluntária. Então, olha como a APAE muda vidas. Na verdade, os pais deveriam ser voluntários, né? Deveriam, né? Qual o nome da associação, Bruno? Associação de Pais e Amigos do Excepcional. Entendeu? Esse é o nome da APAE. E o nosso serviço, ele é o social. Exatamente. Né? A palavra, globalmente, a APAE é uma instituição social. Sim. Entendeu? Isso é o pilar maior e mais firme dentro da instituição. Sim. Entendeu? Não tem como a gente mudar isso. Porque ela é filantrópica e ela atende à sociedade, né? E assim, tudo tem que ter o crivo do social para que as coisas funcionem. Sim. Entendeu? É o mesmo que eu falei sobre os cortes que podem tirar de contexto. Uma matéria mal explicada, com uma intenção de unicamente a pessoa ganhar cliques com aquilo, gera um contexto ruim, né? Com certeza. E isso tudo tem que ser combatido. Nós temos linhas de comunicação virtuais, telefones, que já foram arrumados, custou R$4.000, tá? E-mail. Então tem a página, eu deixo os links na descrição do vídeo. Inclusive tem um link para quem quer doar, que é muito importante. Na página também. da APAE tem os e-mails das pessoas responsáveis, entendeu? E assim, as prestações de contas estão todas publicadas no site, né, nos jornais de circulação da região, enfim, vai lá e veja. A gente não tem nada a esconder, entendeu? E a gente não precisa fazer nada, sabe, no escuro, né? Imagina, é tudo às claras. Sabe, na madrugada, por baixo não tem nada disso, entendeu? A gente quer, na verdade, que a instituição cada vez cresça mais, ela possa atender mais pessoas, né? Mas sempre com equilíbrio, planejamento, tudo certinho. Né? Não adianta, Bruno, você falar assim, ó, Paulo, estou dando aqui R$100.000 para você de doação para a APAE. Poxa, eu ia gostar muito, né? Mas, Bruno, esse dinheiro está vindo da onde? Você entendeu? Porque se é um dinheiro ilícito, eu não quero. Claro. Né? Não adianta o governador, o presidente, o prefeito, os prefeitos aí que colaboram com a APAE, falar assim, ó, estou dando dinheiro para você. Se não tiver uma lei que permita você me dar aquele dinheiro, eu não quero. Você entendeu? Por quê? Porque eu sei que ali na frente eu vou ter problema. Exato. Com esse dinheiro. Então eu não quero. Né? E assim, quem sabe da realidade da APAE é quem está dentro da APAE. Tá? Por isso que a gente reforça. Quem quiser, quem tiver dúvida, vem aqui, vem ver como é, né? Exato. Então a gente usa o dinheiro de acordo com a lei, né? Sim. Até porque o Ministério Público está aí. E ele sempre manda cartinha para nós aqui. Entendeu? Como é que tá? Né? Tá tudo certo? Né? Dá para atender? Ó, tem uma pessoa aqui que está falando que você não atende ela. Entendeu? Aí tem que responder. Às vezes a pessoa já tem passado por dentro da APAE, entendeu? Abandonou a APAE e depois quer voltar. Então não é assim que funciona. Então, veja, o Ministério Público está junto com a APAE, está sempre orientando, está sempre falando o que não pode ser feito, entendeu? Porque nós não detemos todos os conhecimentos. Então, se a gente tem alguma dúvida, a gente procura os departamentos jurídicos disponíveis, né? A própria Federação das APAEs tem um departamento jurídico onde qualquer dúvida que a gente venha a ter, a gente liga para eles. A gente manda um ofício para eles, fala, olha, estou com essa dúvida aqui, como é que a gente resolve isso? Juridicamente ele fala assim, ó, é assim que você tem que conduzir esse problema. Você entendeu? Sim. É assim que a gente tem que fazer. A própria APAE de Cotia tem um departamento jurídico, né, com advogados que são voluntários da APAE, que falam assim, olha, segue nessa linha aqui, né? Ou então, vamos conduzir o negócio dessa forma. Você entendeu? Sim. A coisa não é feita assim, vamos fazer assim porque é mais bonito assim. Não, às vezes o bonito acaba dando muito problema. Então nós vamos fazer aquilo que está dentro da lei, o que é possível ser feito, dentro das regras, dentro da lei. Entendeu? Como eu disse, vão haver os debates? Sempre. Pode ter certeza que vão haver debates. Eu não sou uma pessoa que fico calada.
né? Então, haverão debates, né? Eu tenho a mão pesada, né? Mas não é algo de vaidade, é algo de defesa, né? E talvez venha se construindo ao longo da sua vida, como parte de você, né? Por tudo que a gente já viu, por todo o sofrimento que já foi passado, por todas as conquistas que nós já tivemos. Então, tudo isso são elementos que levam a gente hoje, né, a não aceitar tudo. Sim. Entendeu? Tem gente que traz coisas mirabolantes pra gente aí, projetos, né, ideias mirabolantes, né? E aí, pela experiência, a gente fala assim, ó, isso daí não vai dar certo. Entendeu? A gente fala. São 10 anos, né? São 10 anos, não é 6 meses. Não são 6 meses. Então, eu acredito nisso. Hoje, ao lado positivo, que hoje você tem uma visão muito ampla da coisa. Então, chegar e conversar com você, a pessoa chega com uma ideia, você já tem ali os próximos passos à frente, você sabe o que pode acontecer. E se eu não tiver, eu vou procurar estudar para saber. Exato. Entendeu? Eu não tenho todo o conhecimento, é isso que eu falo. Mas assim, se eu tenho dúvida, eu vou procurar o conhecimento antes de começar qualquer coisa. Sim. Entendeu? Eu não vou simplesmente falar, vamos fazer só porque é bonitinho, só porque é legal, né? Não, vamos primeiro saber se é possível fazer, qual é a legalidade dessa situação, né? E assim, ver assim, qual é a realidade disso tudo. Porque lá na frente você vai ter que responder, Bruno. Sim. Entendeu? Você responde, né, por aquilo, pelo bem feito e pelo mal feito. Você entendeu? Então, mas você responde. Sim. Né? Então eu não quero responder pelo mal feito. É claro, é muito melhor nós temos opções na vida. Exatamente. Então eu prefiro também, eu sempre, um termo que eu usava muito, falar, a gente aprende as coisas na vida ou pelo amor ou pela dor. E eu, como lutador de karatê que já apanhei muito campeonato, prefiro aprender pelo amor. Então, não quero aprender pela dor. Você pode errar por negligência, você pode errar por falta de conhecimento, sim, né? Por falta de, sei lá, de experiência, né? Você pode errar, entendeu? Mas se você consegue abrandar tudo isso, tá? É melhor. Claro. Então, por que eu vou errar pela negligência? Se eu sei que vai ter problema, então é melhor não insistir no erro. Entendeu? Se eu não tenho o conhecimento, busque o conhecimento. Se eu não tenho experiência, então busque quem tem experiência. Por exemplo, tudo bem, qual é o presidente da PAI? Em algum momento, você ouviu falar que eu entrei na sua sala e falei assim, Bruno, é assim que tem que dar aula? Nunca. E eu nunca vou fazer isso. Por quê? Eu não sou professor. Entendeu? Sim. A minha área é o direito. Eu posso até ter uma área da área de administração. Mas eu nunca vou chegar para a Adriane, que é a diretora da escola, e falar assim, Adriane, você está fazendo tudo errado. Por quê? Porque quem é responsável é ela. Eu nunca vou chegar no Rodrigo, que é o diretor social, e falar assim, Rodrigo, ó, né? Dá uma segurada aí. Você está fazendo tudo errado. Não vai, claro. Por quê? Ele é o responsável. Entendeu? Não eu não sou assistente social, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou professor, eu não sou da área de pedagogia. A minha área é outra. E eu nunca vou chegar e falar assim, é assim que tem que ser feito. A parte profissional de vocês, são vocês quem fazem. Entendeu? O máximo que eu posso chegar é vocês trazerem a reclamação e nós pensarmos uma solução juntos. Aí tudo bem. Mas o responsável são vocês. Claro. Entendeu? Claro, né? claro. O que eu tenho que fazer é manter a APAI funcionando. A APAI está funcionando. Você me pede para arrumar um pano verde. Entendeu? Eu falo para você, olha, vai atrás dos outros professores, vamos ver o que a gente consegue. E isso a gente pode fazer. Agora, como você vai fazer o seu trabalho, é vocês que fazem. Eu nunca vou interferir nisso. Não faz parte, e eu estaria sendo negligente em vir e interferir nisso. Entendeu? E vice-versa, né? Qualquer eu chegar lá e querer exigir algo que você faça de tal forma, não tem cabimento. Você pode até trazer a ideia. Mas é aquilo, o planejamento, a execução, a forma
é o Paulo quem sabe, porque ele quem está naquele setor todo dia, há 10 anos, produzindo, criando, resolvendo, né? Principalmente resolvendo. Exato. E o Pedro, você ia perguntar de uma história para ele, né? Se você puder falar um pouco mais sobre essa luta de acessibilidade que você fez até mesmo na faculdade. Então, a acessibilidade é uma coisa que vem lá dos primórdios, né? Assim, na verdade, a coisa da pessoa com deficiente, né? A situação da pessoa com deficiente vem lá dos primórdios, né? Então, na época de Platão, né? As pessoas que nasciam com deficiência, né? Eram jogadas no penhasco lá, né? Você está com a orelha defeituosa, não presta, pode jogar fora. Entendeu? Era assim, esse era o pensamento. Era o cultural da época. Era o cultural da época, né? E, logicamente, isso foi evoluindo, né? As situações foram evoluindo, né? E o ser humano foi passando por várias situações ao longo da história, né? Ou guerras e tudo mais, até porque a pessoa com deficiência, ela não tinha muitas vezes a capacidade de se defender, então, para não passar pelo sofrimento, né, de morrer de fome, né, qualquer coisa desse tipo, eles matavam a pessoa com deficiência já no berço, né, já quando nascia. Enfim, a história foi evoluindo e isso foi mudando, logicamente, graças a Deus. Graças a Deus. Né? E hoje nós temos aí situações, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado a ONU, né, e logicamente criou-se os direitos humanos, né, que também foram evoluindo, né, mas foram criados os direitos humanos, ao qual o Brasil inclusive faz parte, né, então os direitos humanos, né, essa lei mundial, né, o Brasil aderiu a essa lei e constitucionalmente essa lei ela é como se fosse parte da nossa Constituição, como se fosse parte das leis brasileiras, tá? Então ela tem o alcance, né, legal. Enfim, veja, tudo isso foi evoluindo e a partir daí foram criando situações de acessibilidade, porque a pessoa com deficiência também começou a aparecer, né? Ela saiu de dentro da casa dela, saiu do parque, entendeu? E foi para a rua, começou a ir para a rua. Porque até então era muito isolado, escondido, né? Escondidos, por quê? Porque a pessoa ela não queria aparecer porque ela ia ser muitas vezes exiladas, né? Asiladas, né? Seriam colocadas em asilos, né? E aí às vezes morreriam dentro dos asilos, então elas ficavam dentro das suas casas, tinham medo de sair. E aí, a partir de um certo momento, elas começaram a ir para a rua. A partir do momento que começam a ter pessoas com deficiência na rua, né, o poder público tem que falar assim, bom, eu preciso fazer um rebaixamento da calçada aqui, senão, né, como é que os cadeirantes vão aparecer? E aí veio assim, né, um conceito ainda errado, né, de acessibilidade, onde a acessibilidade é fazer uma rampa, fazer um banheiro, né? E na verdade a acessibilidade é ter o alcance de qualquer coisa, né? E na faculdade, né, aconteceu o que? Eu fui para a faculdade e tem um térreo e tinha um andar de cima. E às vezes tinha palestras nas salas de cima e eu queria assistir as palestras. Aí tinha um elevador velho lá, né, que eles acabaram tendo que arrumar, porque eu falei, eu quero assistir a palestra, entendeu? Aí cada vez que eu queria assistir a palestra, eles tinham que pegar minha cadeira de roda e levar lá para cima, porque eu quero assistir a palestra, né? Aí arrumaram o elevador. Aí, beleza, eu comecei a subir no elevador. Fui de elevador lá para andar de cima para assistir uma palestra, na hora de descer, o elevador quebrou, né? E aí tiveram que descer, né, pelas escadas. Mas assim, isso é um problema para mim? Não. Isso é um problema para quem vai ter que me carregar, você entendeu? Porque assim, eu não estou preocupado com isso, né? Isso de alguma forma causa alguma sensação de constrangimento para mim? Você? Não. Não, sua cabeça é bem resolvida com isso. Exatamente, entendeu? Até aconteceu uma vez num hotel em São Paulo, eu fui convidado para fazer uma palestra, fui fazer a palestra, né? Mas antes de fazer a palestra, eu falei assim, ó, tem acessibilidade no hotel, dá para eu ir, não tem problema. Eu falei, não, pode vir, tá tudo certo, vai ser tudo beleza, vai ser maravilhoso. Ok, cheguei, fiz a palestra, foi legal, bacana, mas na hora do almoço, né, os outros palestrantes
foram almoçar no mezanino. Falei, olha, eu também quero ir lá. Ah, mas o senhor não quer ir almoçar no restaurante aqui normal do hotel? Eu falei, não, eu quero almoçar lá em cima, junto com os meus colegas. Eles estão lá, eu quero ir lá. Eu também quero ir. Claro. O gerente do hotel, né, ficou completamente transtornado, né, foi lá, buscou 6 seguranças daqueles caras gigantes mesmo, entendeu? E aí me deixou à disposição para mim, né, e falou assim, olha, eles estão à sua disposição, o que o senhor precisar, eles vão fazer, tá? Então eu falei, legal, né? Filha de famoso, né? Aí eu carregava meu paletó, outro carregava minha pasta, aí os outros me levaram lá para cima para... Afastava as fãs. Aí ia passando no meio do povo assim, eles iam abrindo caminho. Todo mundo ficava olhando, né? Exatamente. É engraçado. Então eu me diverti muito, acabei me divertindo muito com isso, né? E depois o hotel acabou, né, me chamando para fazer um plano de vistoria nos hotéis, né, na rede e tudo mais, para saber aonde precisava de acessibilidade, como lidar com a situação, né? Acabou gerando um ótimo negócio para mim, inclusive. Mas, enfim, assim, o conceito de acessibilidade era diferente. Hoje, né, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusive, né, o conceito de acessibilidade é de ser uma acessibilidade inclusiva. O que é isso? Você tem que ter a porta que você entra tem que ser a mesma que o cadeirante vai entrar, que o cego vai entrar, que a pessoa surda vai entrar. Tem que ser a mesma porta. Né? A passagem tem que ser a mesma, eu não tenho que ter uma porta lateral. Porque a acessibilidade é igualdade. É igualdade. Se a pessoa que anda, ela vai passar por ali, o cadeirante passa por ali também. A pessoa com a deficiência visual passa por ali também. Exatamente. É como diz o artigo 5º da Constituição, somos todos iguais perante a lei. Sim. Entendeu? A lei não é igual para todo mundo? Então, se a lei é igual para todo mundo, então a lei é igual para todo mundo. Entendeu? Existem diferenças? Existem diferenças. Olha, tem coisa que eu não vou fazer, Bruno. Né? Por exemplo, eu não vou conseguir pegar a mercadoria que está na prateleira de cima no supermercado, mas eu tenho o direito de ter aquela mercadoria. Então, você, que é o funcionário do supermercado, ou qualquer outra pessoa que estiver passando por ali, eu vou solicitar a ajuda dela para pegar aquela mercadoria que está na prateleira de cima. Não precisa nem ser um funcionário, pode ser qualquer pessoa. Sim, entendeu? Eu vou solicitar ajuda. Por quê? Porque é um direito meu. Você entendeu? E é um dever seu. Sim, né? Ajudar. Foi uma coisa que eu vi até em um mercado, fim de semana passado. Eu estava na fila do caixa, entrou um rapaz deficiente visual. Então ele foi entrando. Eu sempre estou observando tudo em volta, né? Eu não fico distraído, eu não consigo. Aí eu vi que ele ele esbarrou numa moça na entrada, eu falei, acho que eu vou me posicionar perto dele para ver se eu acho um funcionário. Só que no que eu estava indo na direção dele, um funcionário já chegou, se identificou, falou, olha, eu estou aqui, eu sou funcionário fulano de tal, vou te ajudar com as compras. Aí ele já fez assim, né, deu a mão, aí eles foram conduzindo, e aí eu perdi de vista, mas as compras foram fluindo. É um direito dele. É um direito dele. E quando você entende o seu direito, as coisas fluem. Isso é acessibilidade. Porque ele é um deficiente visual, mas ele precisa comer. Isso é mais do que acessibilidade, isso é inclusão. Você entendeu? Sim, sim. Porque a acessibilidade existe sem a inclusão. Mas a inclusão não existe sem a acessibilidade. É verdade. E a inclusão é o todo. É verdade. Você entendeu? E aí eu vi, alguns momentos, algumas cenas das pessoas romantizando aquilo. Eu já sou meio contra romantizar uma coisa que é um direito. Exato. Não tem que romantizar, olha que bonito o funcionário ajudando, filma, não. É um direito dele. É um dever. É um dever do funcionário, um direito do deficiente ter esse acesso. Isso aí é quase que você fala, nossa, olha que cara legal, ele nem bate na esposa. Olha que então, nossa, olha. Eu falo, a gente vive uma época. A gente vive uma época que ou é a época do cancelamento ou a época do romantismo. Mas também, isso é um dever não só do funcionário, isso é um dever do cidadão. Exato. Colaborar. Porque eu iria na direção dele naquele momento. Se não fosse o funcionário, poderia ter sido você. Ou qualquer outro, porque eu vi que muita gente em volta viu, lógico que algumas vêm, mas só vê. Por isso que quando, pegando o exemplo do supermercado, né, se tem um produto que está na gôndola lá em cima, né, e eu não consigo alcançar, eu olho para os lados assim,
Eu não estou procurando o funcionário, eu estou procurando uma pessoa que possa fazer. Uma pessoa que faça aquilo. Se for um funcionário, eu chamo um funcionário. Se for um cidadão comum que está ali andando, eu falo, o senhor pode pegar você para mim? Sim. Então, por quê? Porque é um dever dele me ajudar. É um direito meu pedir, entendeu? Essa colaboração, e é um dever dele, como cidadão, como pessoa inserida na sociedade, entendeu? Ir lá e colaborar. As pessoas esquecem que a sociedade é um conjunto, não conjunto. um individualismo. Exato, mas infelizmente ainda tem os individuais. Eu lembrei de uma coisa, bolha, né? eu lembrei de uma coisa que é quase um meme. Depois eu vou achar essa imagem, eu vou mostrar especificamente para o senhor, que era uma associação de pessoas com deficiência física para cadeirantes, e o acesso dele é por escadas. Ah, que bacana. Que legal, né? Assim, um monte de escadas, assim. Aí depois fizeram uma construção de rampas, mas fizeram aquelas rampas finas laterais, como se alguém tivesse uma roda enorme, assim, para subir assim. Para mandar isso. Me fala uma coisa, Paulo, só quebrando um pouco, vamos aproveitar o humor aqui do momento. Quando nós combinamos, eu comentei com minha namorada, falei, eu vou fazer o podcast com o Paulo, o presidente da PAI. Ela falou assim, com que roupa você vai? As pessoas têm isso com você, de ter que se vestir melhor para estar na presença do Paulo generoso? Como que você encara essa situação? Não, pra mim... Eu peguei essa camisa, eu gosto muito dela, porque eu comprei ela na minha viagem para a Argentina. Então eu falei, é a camisa que eu mais gosto, eu vou com ela. Não, eu acho que a pessoa né? pode se vestir de qualquer forma. Até nós conversamos sobre isso, você falou, né? Eu vou tá colocar uma camisa... Só venha vestida, já é legal. Mas você sente isso nas pessoas, assim, no seu dia a dia, quando vão lidar com você? Não, nunca prestei atenção. Nunca prestou atenção? Não é do meu feitio prestar atenção nessas Porque eu, desde que eu entrei aqui, eu sempre achei que para eu estar na sua presença eu tinha que estar um pouquinho mais arrumado. Eu sou sincero, eu falo isso. Nada a ver. Na verdade, eu nunca prestei atenção nesse tipo de coisa, de situação. Entendeu? Até porque cada pessoa tem uma condição. Sim. Entendeu? Então, não é a roupa externa, né, o vestir, né, o seu vestuário que vai mostrar quem você é, mas o caráter. Sim, claro. O seu caráter, a sua dedicação, é isso que mostra quem você é. Então não adianta, eu já recebi pessoas aqui na PAI, literalmente vestido de ouro, você entendeu? Literalmente, né, com correntinha de ouro, não sei o quê, né, brinco, tudo esvoaçante, aquela coisa linda, né, maravilhosa, e que, assim, depois de 10 anos de construção de um formato, em uma semana ela quase destruiu isso, você entendeu? E assim, essa pessoa não pôde ficar dentro da PAI, porque ela começou a destruir 10 anos de trabalho, né, assim, de relacionamentos dentro da instituição, né, de uma construção, né, de sentimentos dentro da instituição, e em uma semana ela começou a destruir. Essa pessoa foi para fora. Então não adianta a pessoa estar vestida de ouro. No fim das contas isso não importa. Não né? importa. Não importa. E assim, e eu também não presto atenção nessas coisas, entendeu? Para mim a pessoa só tem que estar vestida, né? Vai entrar aqui não, vai por favor, de roupa. Exatamente. Tá? Mas isso o bacana também, que eu gostaria de aproveitar e fazer um elogio, que eu acho muito legal assim, a questão da humildade de reconhecer que, pelo mais que eu falo assim, eu falei que o Paulo, a PAI se chama PAI Paulo Generoso, que é quase um sobrenome, porque as pessoas realmente te conhecem, seu trabalho é reconhecido, isso é incrível. É muito bom saber o quanto você também não descredibiliza as outras pessoas que trabalham com você e você reconhece que é uma questão de conjunto também. Sim. E falando nisso, eu vou dar um outro gancho, porque assim, Cotia, numa eleição passada, aí perdeu a oportunidade de colocar um bom candidato lá, vereador. E aí, eu queria saber com você como que é também essa relação da PAI e geralmente com vereadores, assim, porque geralmente os vereadores que lidam com essas coisas de leis, aprovações de verbas, há muita dificuldade também, muita burocracia. Não, assim, a PAI, o Paulo, né, ele tem um bom relacionamento com todo mundo, né, desde que haja respeito. Né? A partir do momento que existe respeito, eu sempre vou respeitar as pessoas e exijo que as pessoas me respeitem, não como presidente da PAI, né, porque estar presidente da PAI é algo que amanhã eu posso não estar mais.
mas me respeite como Paulo, como cidadão, você entendeu? Eu tenho um bom relacionamento com os vereadores. Eu costumo dizer assim, tem aquelas pessoas que me respeitam porque é Paulo, você entendeu? É uma pessoa bacana, e tem aquelas pessoas que têm medo do Paulo, né? Eu prefiro aquelas pessoas que me respeitam por ser o Paulo, né? Mas veja, eu não sou uma pessoa que eu não serei sincero com você. Eu vou ser sincero com você, entendeu? Seja você vereador, seja você prefeito, seja você secretário, eu serei sincero, entendeu? Seja você deputado, né? Se você respeitar a instituição que eu represento, se você me respeitar como cidadão, então você terá o meu respeito. É sempre assim. Sim. Né? E procuro ter um bom relacionamento com todo mundo, né? E assim, quando eu falo assim, eu vou ser sincero com você, se eu não gostar de alguma coisa, eu vou chamar você e falar, vem cá, vamos conversar, né? E aí a gente vai ter uma conversa entre eu e você, não entre eu, a rede social, o time do Corinthians e depois você entendeu? Não, entre eu e você, nós vamos nos acertar. Tá? Aí depois, se você quiser publicar o acerto que foi feito, aí é um problema seu. A sua parte. Eu não vou fazer isso. Sim. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me expor e nem vou expor a outra pessoa, né? Seja qual for a situação. Você entendeu? Sim, sim. Isso é um aprendizado ao longo da vida que a gente vai aprendendo a fazer isso. É por isso que eu sei que tem pessoas que na hora que me veem mudam até de calçada, entendeu? Porque não querem conversar comigo. Mas eu não posso fazer nada quanto a isso. Eu sou muito sincero com a pessoa, né? Se eu não gostar da situação, eu vou chegar e falar assim, Bruno, eu não gostei disso, entendeu? Pedro, isso daí não é legal. Mas a gente não vai estar dentro de uma sala com um monte de gente, porque eu não vou falar isso para você na rede social. É uma exposição desnecessária, né? Você entendeu? Eu vou chamar você, vou conversar com você, ter uma conversa em particular, né? E é assim que eu costumo tratar as pessoas, entendeu? Sempre vai ser dessa forma, né? É um exemplo bom, porque uma pessoa aqui dentro da PAI, na sua posição, tratar dessa forma, transmite esse exemplo para os demais, e não só, eu não falo só no corpo de funcionários, de colaboradores, enfim, num geral como um bom exemplo para as famílias, para as reuniões que você recebe aqui. Se todo mundo tem esse ponto de visão, esse ponto de partida para resolver qualquer questão, é tudo mais prático. Até para você lidar com uma burocracia ignorante da lei, se torna um pouco mais um pouco menos irritante aquele processo, né? Um pouco menos irritante, que eu acho que é muito importante. Olha aqui, a burocracia é irritante. Meu Deus do céu. Tem umas coisas que você fala assim, tem umas coisas que eu brinco lá na sala, né, que quando eu vejo, né, aí o Samuel veio trazer para mim, eu falo assim, sabe? Faltam palavras, né? Uma das coisas que eu fico abismado é quando você, por exemplo, você precisa levar um documento no cartório, e aí é um documento que seja um registro do cartório próprio, aí lá eles falam assim, você tem que autenticar a sua assinatura. Aí você na frente do cara assina, ele olha duas coisas assim, para ver se foi você mesmo que assinou, aí ele fala, tá, foi você, aí agora sim. É um negócio assim, tipo, que eu falo, por quê? Eu já fiz uma vez uma documentação fora da PAI, um serviço meu profissional, sim. E chegou no cartório, o cara falou assim, não, isso daqui não pode, né? Isso daqui não pode, aquela cláusula ali não pode, é um contrato. Aí mandaram de volta para mim. Eu falei assim, aí vi aquela sensação, né? Por que não pode? Entendeu? Qual o motivo, razão, consequência? Não pode. Eu falei, tá bom, né? Aí eu falei, beleza. Aí o que eu fiz? Eu só mudei de lugar, entendeu? Manda lá, a mesma coisa. Eu só mudei de lugar. Sabe, copia cola? Eu só mudei a cláusula de lugar. Passou. Você tá entendendo?
Entendeu? Então, às vezes, é assim, é só para criar dificuldade para vender uma solução. Exatamente. Entendeu? Então, veja, comigo não funciona, né? Então, às vezes se eu vejo realmente que existe um erro, que existe um problema, então vamos corrigir. Claro. Naquele momento, entendeu? Eu olhava aquilo ali e falava assim, né? Pô, eu estou lendo a lei e estou lendo o contrato. O que é isso? Entendeu? Por quê? Por quê? Mas assim, eu não vou debater. Claro, Não, claro. porque não adianta. Entendeu? Não adianta debater com um burocrata. Tá? Não adianta, porque ele vai continuar sendo burocrata. Então, o que você faz? Então, você dá o seu jeito. Eu acho que não pode estar aqui. Entendeu? Então, tá bom, eu vou tirar daqui e vou colocar mais para baixo, vou colocar mais para cima. Pronto, aí eu mandei, foi. Então, veja, passou. O cara assinou lá o negócio. E o porquê continua existindo do O outro. porquê continua existindo. Não, deixou de existir, agora tem pode. E modelei, né, o negócio. Sim, entendeu? sim. Eu falei assim, olha, isso e isso. Assim, que bacana, né? As coisas como são. Eu gosto de fazer esse tipo de enfrentamento, né? Então, mas assim, eu fiz. Eu assim, aí é uma coisa minha. Pode dar tudo errado depois, mas é a minha E responsabilidade. como poderia ter acontecido de falarem, não, ainda não pode. E você Exatamente. olharia de não falar. Não, mas a questão é que o meu entendimento nisso não é que há um erro seu, é que não há um esclarecimento do que porque não pode. Exato. Porque tipo, você vai realizar um processo, uma pessoa fala, isso aí não pode, tá, por quê? Não pode. Não, mas baseado não pode. Não pode. E quem falou que não pode? Não tem, aí não tem o que fazer. E aí não tem o que fazer. É, Exatamente. E, então, em muitas situações eu não entro na área da pessoa. Se a pessoa está falando que tem que ser daquele jeito, bom, vamos ver, né? Para fazer daquele jeito. Sim. Assim, mas se eu não sou daquela área, entendeu? Então eu não vou fazer. Claro. Tá? E assim, isso acontece com o poder público diversas vezes. Eu acredito. Diversas vezes. Você entendeu? Mas você tem que fazer. Eu falei, eu não vou fazer nada. Entendeu? Aqui não. Contrato uma consultoria para fazer. Eu não é a minha área. Entendeu? E acontece isso até como uma forma de, usando um termo mais popular assim, de passar a bola para o outro. Né? O problema está ali, passa. Existe muito isso. Existe, demais. Ou isenção de culpa, né? Não, isso aqui não é comigo. Né? Mas sabe o que eu procuro fazer? Eu sempre procuro registrar tudo. Né? Então, tudo você tem que registrar, né? Seja no poder público, seja na sociedade de uma forma geral, porque assim, a gente representa uma instituição muito grande. E mesmo fora da instituição, você representa a si mesmo. Né? Assim, e nada mais importante do que o seu nome. Exato. Você entendeu? Então, você tem que se defender também. Né? É um direito seu, né? essa defesa que você faz. Então, registre tudo. Registre as coisas. Né? Você não precisa colocar na rede social, mas você tem o dever de registrar. Sim, Essa muito situação. importante. Né? Porque aí você acaba descobrindo até outros direitos que você tem. Né? Eu, quando era inexperiente, uma vez eu tinha que ir no Ministério Público lá em São Paulo, né? Lá do centro de São Paulo. Aquilo lá, você sabe, né? São Paulo é um inferno lá no centro, lá aquela coisa. E eu de carro, em puta calor que tava, né? Tava muito quente. E de terno ainda, eu tenho que ficar rodando ali. Eu falei, meu Deus do céu, né? E eu acabei estacionando o carro num estacionamento particular e fui de cadeira de rodas até o Ministério Público. Na hora que eu cheguei na porta do Ministério Público, o segurança falou assim, doutor, por que o senhor não estacionou o carro aqui dentro? Né? O senhor pode estacionar, ele viu que estacionou do outro lado. Por que o senhor não veio estacionar aqui dentro? Eu falei, podia estacionar aqui dentro? Eu falei, sim, pode. Aí eu falei, peraí, eu voltei lá dentro, aí fui lá e estacionei. Você entendeu? Então, às vezes você não conhece tudo. Não, você não tá, tem ou a clareza das coisas, né? Entendeu? A seta aqui, Exato. você pode fazer isso. Aí ele falou, não, tem a vaga de deficiente lá, fica na porta de entrada, não sei o que, fica fácil. E isso, olha que bacana, entendeu? Aí você vai aprendendo. Né? Pois é. Se precisar voltar lá, você já sabe. Eu já sei que tem a vaga de deficiente lá, você pode estacionar. Como eu sei que nos fóruns, né, tem que ter e tudo mais. Então isso é bacana, entendeu? Então você passa a saber do seu direito. Na minha área, naquilo que eu trabalho, naquilo que eu faço. Entendeu?
Mas toda pessoa, todo cidadão precisa buscar o seu direito, né? Como é que a gente faz buscar o direito, o Bruno e Pedro? Estudando. Lendo, pesquisando, procurando conhecimento. as fontes corretas daquilo. Exato, senão você não vai conseguir. Não pode ter preguiça para entender os seus direitos. Exatamente. Você não pode ter preguiça, porque aí eu falo isso, eu tento incentivar muita gente, eu falo, leia. Eu não gosto de ler isso. Procura alguma coisa que você gosta de ler. Primeiro se motive, se condicione a ler. O restante vai acontecendo, porque quando você faz uma coisa porque você quer, o restante vem. Tem um efeito positivo. Exato, exatamente. Começa, dá o primeiro passo. Exato. Não fica, né? Foi assim que a pessoa com deficiência saiu dentro das casas. Foi uma necessidade também. As pessoas começaram a falar assim, eu preciso caminhar minha vida. Sim. Entendeu? Vou ficar aqui deitado esperando passar. Só porque eu fiquei na cadeira de rodas, eu vou ficar dentro do quarto lá assistindo TV o dia inteiro? Não, eu tenho que procurar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o comodismo é complicado. Porque a pessoa às vezes se acomoda naquela situação. E mesmo hoje, com a nossa sociedade moderna como está, com uma evolução tecnológica grande, até, por exemplo, os celulares, os telemóveis, os smartphones, tendendo a se tornar tão acessíveis a todos os públicos, todas as classes, ainda assim a gente encontra resistência de algumas pessoas, de alguns grupos, e o porquê daquilo, o porquê dessa resistência, sendo que está ali, tem o acesso. Há casos, falando no caso de um celular, que a pessoa não vai ter acesso, ela mora num lugar que não tem nem luz na rua, não tem nem luz em casa, porque ainda existe. Mas assim, a sociedade está caminhando para um momento que só não aprende quem não quiser. Está ali. Um aparelho celular está sendo usado para gravar, a partir dele eu vou transmitir informação, eu consigo editar, fazer tanta coisa. E o porquê não fazer aquilo, né? Porque assim, não é fácil. Dar o primeiro passo não é fácil. Ser o presidente da PAI não é fácil. Fazer um material desse não é fácil. Mas alguém faz. A pessoa tem a necessidade dela, ela sabe que ela tem os direitos, mas ela não procura. Não é fácil dar o primeiro passo. Exato. Mas a partir do momento que ela começa a produzir aquilo, ela começa a ir atrás, a se mover, as coisas vão acontecendo, vão dando resultados, né? Tá certo. E eu acho que é muito necessário isso para que a gente possa fomentar uma história mais positiva, porque mesmo no caso da APAI, que nós trabalhamos com a deficiência intelectual, pode-se encontrar um resultado positivo. Nós entramos numa pandemia. E a minha cabeça ficava assim no começo. E agora? Não e agora o Bruno? Porque eu sempre pensei por mim assim, eu dou um jeito para mim. Mas e agora para quem tem mais necessidade? Né? Foi o meu pensamento. E aí a gente foi se adaptando. Faz isso, faz aquilo, faz aula online. E olha o formato que a gente chegou hoje. A gente consegue criar um material que é acesso para todas as famílias. Sim. Por quê? Tem que fazer. Tem que ter a ação. E aí quando a pessoa começou a criatividade. Porque ninguém nasce sabendo. Eu não sabia fazer isso. Eu não sabia. Erramos aqui. Mas flui. Né? E eu acho que é muito disso. Eu tenho a tentar. Eu não gosto do termo tentar. Eu não sei porque eu usei. Porque quem tenta pode falhar. Eu não gosto de falhas. Então eu tirei o tentar da minha vida. Saiu sem querer. Mas a tendência é que a minha ação ela seja positiva para gerar algo positivo para as outras pessoas. Sim. E eu acho que se todo mundo pensar de uma forma parecida, não igual, porque ninguém é obrigado a pensar igual, não existe, né? A mente humana ela abrange formas e formas e formas e o conhecimento ele é infinito. Isso. Mas se a pessoa pensar no seguinte, eu vou me mover para fazer tal coisa hoje, no mínimo que ela faça já é algo. Né? Dá um passo hoje, 2 amanhã e vai tentando. Não, vai fazendo. É isso aí. É isso? É isso. Tem que trabalhar. Vamos trabalhar então. Infelizmente, eu preciso encerrar que eu tenho... Pois é, mas quanto tempo deu? Você sabe que... Assim, juntando os dois? Não, peraí. 1h30. Mas, ô Paulo, para finalizar, assim, a gente vendo, conversando, você sempre mostra o quanto você é culto mesmo. Manda, talvez, uma mensagem
assim, para uma pessoa que individualmente você acha que agregaria? Só para a gente ter um registro no final, porque eu acho que, assim, eu aprendi nessa conversa, muito, assim, até aprendi sobre você, aprendi diversas outras visões. Se você fosse, assim, realmente dar um conselho objetivo, qual seria? Eu acho que para todo mundo, Pedro, eu acho que a melhor coisa que nós temos que fazer é buscar o conhecimento, né? Como disse o Bruno. Eu acho que viver na ignorância é uma opção, né? Pelo menos você não sofre, né? Aparentemente, né? Mas eu acho que a pessoa ela tem que buscar esse conhecimento para que ela possa realmente fazer parte da sociedade, não como um número, mas como uma pessoa que vai buscar, né, soluções, vai buscar realizações também dentro dessa sociedade, né? A pessoa tem que sonhar, né, e buscar a realização do sonho, né? A pessoa que ela não tem nenhum objetivo na vida, né, ou não consegue concretizar, não consegue criar, né, um objetivo, ela não consegue concretizar nada na vida. Então nós temos que ter os objetivos, né? Não importa se você é uma pessoa com deficiência, se você é uma pessoa que está numa situação de pobreza, de miséria, se você é uma pessoa que tem alguma doença que interfere na sua condição, né? Mas eu acho que você tem que sempre buscar objetivos, né? Se você quer saúde, então busque condições para você ter saúde. Se você quer ser uma pessoa profissional em alguma área, então busque essa condição, né, de ser profissional na área que você escolheu. Você entendeu? Sim. Não tenha vergonha de ir atrás, vá atrás, busque isso, né, o que você precisa. Eu acho que isso é a condição do ser humano, né? E sempre olhe dos lados, né? Sempre olhe dos lados. Por quê? Porque sempre haverão pessoas em volta de você. Sempre, né? Às vezes você vai ter uma pessoa que vai te ajudar e às vezes você vai ter uma pessoa que você vai ter que ajudar, né? Verdade. Então, sempre olhe dos lados. É isso. Tá bom? Paulo, obrigado. Valeu. É isso, finalizamos. Lembrem, os links estão aí embaixo. Tá? Entrem em contato, tem todos os links de acesso de todas as páginas e meios de comunicação da APAI. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até mais.